Vamos dar início à nossa escola dominical. Primeiramente, vamos orar. Convido você, nesse momento, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e levar sua mente a Deus nesse momento. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos guardado até aqui. O Senhor tem suprido toda a nossa necessidade. E nós queremos te agradecer também, Deus, por nossa irmã Iraci, Deus, que já está, Senhor, já está bem, o Senhor conservou ela, o Senhor botou os médicos, Senhor, onde tinha que ser feito, pelo trabalho, Deus, e agora sua serva está bem. Nós te louvamos por isso. E queremos te suplicar por todos os outros que estão doentes, necessitam, Pai, da cura necessária, de acordo com a tua santa vontade. Agora te peço, Pai, Senhor, fale no nosso coração, Senhor, nesse estudo da tua palavra, Deus. Derrame sua graça sobre cada irmão neste momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, antes da gente ler a palavra do Senhor, deixa eu dar alguns avisos muito importantes. Primeiramente, hoje às 18 horas teremos uma devocional ao vivo, né, dos adolescentes. Você está convidado a participar nesse evento, nesse culto, né? É uma devocional, mas também é um culto a Deus, né? Porque ali vai ter a palavra de Deus, a mensagem pregada, vai ter cântico, e você não pode ficar de fora. Esteja lá domingo, hoje, domingo, às 18 horas. Também nós temos a nossa UCP. A UCP também está fazendo devocional. Também será no domingo também. Então, nos domingos nós temos o culto devocional dos adolescentes e das crianças. E não esqueça, é fundamental, é de extrema importância você apertar um OK ali, dar um OK, curtir. Porque quando você está curtindo ali, você curte a nossa página, você está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus para mais outras pessoas. Tá bom? Então nós vamos começar o nosso estudo, nossa mensagem, nesta manhã, desse domingo de manhã. Vamos ler a palavra do Senhor, se encontra em Salmo 86, apenas um versículo 12. Diz assim, Salmo 86, versículo 12. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, glorificarei para sempre o teu nome. Vamos repetir mais uma vez? Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Amado, vou fazer umas perguntas para você nesse momento. Você glorifica a Deus? A glória a Deus é a maior do tema da Bíblia. Deus é o Deus da glória, é o Pai da glória. Toda glória humana é dádiva de Deus. A palavra glória, ela significa honra, majestade e riqueza. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual o fim principal do homem? A resposta é honrar e glorificá-lo e se alegrar para sempre ao nosso Deus. Então, toda a glória humana é dádiva de Deus. Então, a promessa de hoje exige que glorificamos a Deus para sempre. E eu vou repetir a pergunta que você pensa: você tem glorificado a Deus? Baseado nesse versículo 12, nós vamos trabalhar 3 perguntas. Primeiro, é entender o que significa glorificar a Deus. Muitas pessoas não sabem o que é glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus significa conhecer a glória intrínseca de Deus. Ele é um Deus glorioso. A terra está cheia da sua glória. Nós vamos ler o Salmo, nós vamos ler toda a Bíblia ali e vamos ver que tudo foi criado para a honra e glória de Deus. Devemos contar, anunciar e demonstrar a glória de Deus perante as pessoas em toda a terra. A nossa vida tem que ser uma vida de glorificação a Deus. Todos devem saber que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso é importante, amado. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele fala lá para Moisés, na sua palavra, ele demonstra isso, que toda a glória tem que ser feita unicamente para Deus.
A glória e honra somente a Deus. Segunda pergunta que eu faço para você nesse versículo é: por que glorificar a Deus? Se agora nós já sabemos o que é glorificar a Deus, agora a pergunta é: por que glorificar a Deus? Deus nos deu a existência e nos mantém existindo. Ele fez todas as coisas para a sua glória. Tudo que existe deve refletir e proclamar a glória de Deus Criador. Por isso nós falamos qual o fim e o fundamento do homem. É glorificar a Deus e se alegrar para sempre. Então é muito importante saber isso. Você foi criado com um propósito. Você, nós fomos criados com um grande propósito. E o maior dos propósitos, esse não tem outro maior, que não seja glorificar a Deus. Isso é maravilhoso para nós, é maravilhoso, porque nós somos instrumento de honra e louvor a Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, vimos por meio deles, e a glória do Pai vivemos para glorificá-lo. Ele nos salvou pela sua glória na pessoa de Jesus. Quanto mais eu busco a santificação, quanto mais eu busco glorificar a Deus, mais a imagem de Cristo se reflete em mim. Então, por que nós devemos glorificar a Deus? Porque nós fomos criados por isso e para isso. Deus nos deu a existência e nos mantém existindo unicamente para glorificar a Deus em todo e qualquer âmbito. Terceira pergunta que eu quero colocar para vocês é entender o que é glorificar a Deus, por que glorificar a Deus, e a terceira, como glorificar a Deus. Às vezes você está pensando: pronto, eu sei o que é glorificar a Deus, eu sei por que eu tenho que glorificar a Deus, mas você deve estar se perguntando nesse momento: mas como, pastor? Como que eu devo fazer isso? Como que eu devo glorificar a Deus? A glória de Deus é o alvo de todo cristão. A glória de Deus é o propósito de todo cristão. Se você não tem esse propósito do seu coração de glorificar Deus, alguma coisa errada está acontecendo. Porque o nosso propósito é glorificar Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos seguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. E quando nós prosseguimos para o alvo, unicamente nós estamos glorificando a Deus. É o alvo de todo cristão, tem que ser glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus confiando, frutificando, louvando, sofrendo por Ele e para Ele. E glorificamos a Deus através da nossa conduta, do nosso andar, do nosso falar, do nosso viver. Contentamento, pregação do Evangelho. Nós glorificamos a Deus na pureza sexual, a união com os irmãos e a gratidão por tudo. Tudo nós temos que agradecer a Deus, glorificar a Deus em todas as coisas. A nossa vida tem que ser uma vida de glorificar a Deus. Desde quando você amanhece, você abriu seus olhos, glorifica a Deus. Então, amado, eu quero concluir. Pensa bem, o que é glorificar a Deus? Por que glorificar a Deus? E como glorificar a Deus? Essa última pergunta é: você deve glorificar a Deus com a sua vida, o seu pensamento, o seu andar. Tudo que você fizer ou pensa tem de ser glorificar a Deus. Receba essa promessa, receba essa promessa, amado, e passe a orar glorificando a Deus. Que Deus abençoe nesta manhã. Nós agora vamos orar e logo após vamos passar para a classe, para a nossa lição desta manhã. Deus, eu quero te glorificar na beira da tua santidade, ó Deus. E te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos, Pai, como te glorificar. Muitas vezes nós não sabemos, Pai, como, Senhor, andar diante do Senhor no meio deste mundo, Deus. Mas te suplicamos pela ação do teu Espírito, que nos conduz, Pai, no caminho reto. Que nos dê sabedoria, Pai, para discernir as coisas corretas, porque nós queremos viver uma vida digna, santa diante do Senhor. Abençoa, Pai, toda a igreja, abençoe cada irmão que assistir esse vídeo,
que eles possam compreender e ter uma vida de glorificação a teu santo nome. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós vamos iniciar nossa lição. Hoje é domingo, dia 31 de maio. Última semana do mês da família. Tá? Nós vamos falar sobre a relação entre família e igreja. A nossa lição de hoje vai ser sobre a relação entre família e igreja. O nosso texto básico está em Josué, capítulo 24, versículo 15, na parte B, que Josué ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a lição é dois pontos. A primeira, como a igreja pode servir as famílias. Segundo ponto, é a contribuição da família à igreja. Você já parou para pensar nisso? Como igreja, nós como igreja, como devemos servir a família? E nós como família, como devemos contribuir para a igreja? Família e igreja são instituições divinas que precisam viver em perfeita integração. Qualquer dificuldade enfrentada no lar tem o seu reflexo na vida da igreja. Mas quando há entrosamento entre lar e igreja, há também crescimento espiritual na família e a base sólidas para vivenciar fé no dia a dia. Quando, porém, família e igreja são distintas e até opostas, os problemas tomam grande proporção. Amado, devemos entender uma coisa. Eu sempre defendo essa tese. Quando a família está bem, a igreja vai bem. Quando a família está com dificuldade, a igreja também está, porque igreja e família é uma. Eles são entrelaçados, são unidos, igreja e família. Por isso nós devemos, tanto a igreja deve servir a família, como a família deve servir a igreja. Então, nesse ponto aqui, a pergunta é: como a igreja pode servir as famílias? Olha, vamos lá. O que a igreja, que é o corpo de Cristo, pode fazer em benefício à família? Vejam, na parte A diz que a igreja leva a família a uma vida de adoração a Deus. A igreja leva a família a uma vida de adoração a Deus. O culto é uma grande oportunidade da família estar junto, adorando a Deus. Adorar é expressar ao Senhor o louvor que vem de dentro do coração, refletindo em palavras e em obras, agradecendo com tudo o que Ele representa para nós. Vamos ler no Salmo 3, versículo 1 e o versículo 2, que vai nos mostrar isso. Salmo 3, versículo 1 ao versículo 2, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só seus benefícios. Então, a igreja leva a família a cultuar a Deus, a adorar a Deus, do coração, de dentro para fora. E isso fica latente dentro de nós. Nós como família, unidos na igreja, a igreja nos leva a adorar a Deus. A igreja tem uma função pedagógica. Olha, ensina os filhos sobre Deus e acerca das grandes doutrinas das Escrituras. Os conceitos sobre Deus pregados em nossos dias por homens que não o conhecem são os mais variados absurdos. Se os nossos filhos não estão na igreja, se os nossos filhos não estão dentro da igreja aprendendo sobre Deus, eles não vão aprender fora da igreja. Não existe ser crente sem ir na igreja. Ou você, como família, pai, mãe, responsável pelo seu lar, reúne sua família na igreja para aprender da doutrina da palavra de Deus, junto com a família, com as crianças, ou o mundo lá fora vai ensinar eles. Nós temos aí a internet, as crianças têm um mundo na sua palma da mão. Então, é muito importante
que as crianças aprendam a doutrina da palavra na igreja. A igreja tem essa função pedagógica de ensinar não só as crianças, mas os pais também. Terceiro, a igreja é um ambiente onde as tensões da vida são aliviadas. Pregar que Jesus alivia as cargas humanas e que dá descanso ao pecador, concedendo-nos um fardo leve, é o lema da igreja. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 30, onde Jesus convida, todos estão cansados e sobrecarregados, né? Mas muitas famílias que aceitam a Cristo vêm para a igreja machucadas, destruídas, falidas. Contudo, Jesus lhe oferece cura e restauração pelo poder da sua palavra. Muitas famílias hoje estão destruídas porque eles precisam conhecer a palavra de Deus, eles precisam conhecer Cristo. Então a igreja traz essa família a uma vida de descanso, de alívio, de paz, porque a igreja apresenta Cristo para essa família. E quarto, a igreja proporciona ambiente para amizade e comunhão. É maravilhoso quando os nossos filhos crescem num ambiente desse, onde pessoas são amigas, verdadeiramente amigas umas das outras, são irmãos, tratados como irmãos. Que o mundo lá fora está cheio de pessoas que querem destruir o lar. O mundo lá fora está cheio de pessoas que querem destruir as crianças. Então, na igreja, o fator casa era relevante. Lá no Atos capítulo 2, versículo 46, ele diz que partiu o pão de casa em casa. Comunhão, eles tinham comunhão um para com os outros. Eles recebiam o irmão na sua casa com alegria. Eles tinham prazer de estar juntos. Quando hoje em dia, por exemplo, né, nós estamos vivendo esse momento e não podemos estar juntos na igreja. Olha que falta eu tenho de vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês têm falta da gente também. Estamos juntos como um povo santo, um povo de Deus, uma família de Deus. Então, a igreja deve sempre proporcionar o melhor preparo às famílias, para que possam enfrentar o mundo com mais confiança em Deus. Porque quando a família está firme, está alegre, quando a família tem essa união, fica mais fácil de enfrentar o mundo lá fora. Então, a igreja pode servir as famílias de várias maneiras. Então, essas são apenas quatro maneiras. A igreja leva a família a uma vida de adoração a Deus. A igreja tem uma função pedagógica, que é de ensinar. Terceira, a igreja é um ambiente onde as tensões da vida são aliviadas. E quarto, a igreja proporciona ambiente para amizade e comunhão. Então, esses são apenas 4 itens, mas tem muitas outras. Agora, a segunda pergunta. A contribuição da família à igreja. Como deve ser? Já vimos o papel da igreja na vida da família. Agora vem a pergunta: o que pode a família fazer pela igreja? As famílias precisam amar a igreja e cooperar para que haja nelas prosperidade e crescimento. Com isso, crescerão juntamente. O Novo Testamento contém alguns exemplos de famílias ativas na igreja primitiva. Então, nós temos que entender qual é a contribuição da família na igreja. Primeiramente, nós vamos ver aqui no texto bíblico que apresenta algumas famílias ativas da igreja. Então, nós como família, devemos estar ativos na igreja, fazer parte do trabalho da igreja, fazer parte da missão da igreja. Exemplo de família ativa na igreja. Por exemplo, a família de Priscila e Áquila. Está lá em Romanos 16, versículo 3 a 5. Diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças, e isto lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na sua casa.
Então, nós vemos que, observe a expressão, a igreja que está em sua casa, no versículo 5 da parte A. Também nós temos a família de Aristóbulo, Romanos 16, versículo 10, diz assim: saudai Ápeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Aí ele vai dizer, né, o de Narciso, está no versículo 11, família de Narciso, e outros, está lá no versículo 15. Tem a casa de Maria, mãe de João Marcos, era um lugar onde reunia para oração. Em Atos 12, 2, Atos capítulo 12, versículo 12. Abre sua Bíblia e vamos ler juntos, né? Como é importante uma família estar ativa na igreja. Olha só, Atos 12, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, a casa de Maria, mãe de João Marcos, é um lugar de oração. Em Filipos, nós temos Lídia, que juntamente com a sua família recém-convertida, abriu a porta da sua casa para receber Paulo e Silas, lá em Atos 16, versículo 14 e versículo 15. Atos 16, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. Então, nós vemos aqui que a Lídia, né, e sua família, eles receberam Paulo e Silas na sua casa. Então, é muito importante uma família ativa na igreja. Agora, vamos ver o compromisso das famílias para com a igreja. Nós temos aqui o compromisso da família com a igreja, é a participação assídua dos cultos e nos trabalhos. Está lá em Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Participação assídua nos cultos. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima. Então, nós devemos estar assíduos nos cultos, nos trabalhos na igreja. A frequência aos trabalhos resultará em crescimento espiritual e maturidade, desenvolvimento da fé e da contribuição para o crescimento da igreja, para com todo. Quando você leva a sua família a participar dos trabalhos da igreja, você está fazendo a sua família crescer espiritualmente. Do mesmo modo, a igreja está se fortalecendo com a participação de vocês. Segundo, nós temos também a responsabilidade da família no envolvimento nos projetos da liderança da igreja. Cada crente recebe do Senhor talentos, dons específicos e dons espirituais para utilizá-los, visando o crescimento do corpo de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós não vamos ler tudo não, só vamos ler só na parte, tá? Efésios 4, a partir do versículo 11. Diz assim: ele mesmo concedeu uns para o apóstolo, outro para os profetas, outro para o evangelista, e outro para os pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como um menino agitado de um lado para o outro, levado
ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação para si mesmo em amor. Isso é uma bênção quando toda a família entende que deve estar ativo na igreja, participando da igreja, dos trabalhos da igreja, participando também, envolvido, não só mas envolvido com os projetos da igreja. Afinal, a igreja é um corpo de Cristo e a igreja é uma comunidade que precisa contar com a participação dos seus membros de todos os projetos de trabalho. As atividades não podem sobrecarregar o líder, nem apenas um determinado grupo. Não somente os adultos, mas as próprias crianças e adolescentes precisam cooperar em algumas áreas da atividade da igreja, usando suas habilidades e dons que possuem. E terceiro, nós devemos entender que o compromisso, a responsabilidade da família também é cuidar para que haja um bom testemunho para com os parentes, levando os conhecimentos do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, ele vai falar sobre que as mulheres são exortadas a ganhar seus maridos sem palavra, através de um bom procedimento, um bom exemplo de vida. Paulo diz a Timóteo que se lembrava da sua fé sincera e a mesma fé que sua avó Lorde e sua mãe Eunice tinham dado a entender que Timóteo seguiu o exemplo da sua mãe e da sua avó, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Amado, eu quero concluir e mostrar a vocês que a salvação da família do carcereiro e de Filipe viriam através de uma iniciativa dele, do próprio carcereiro. A seguir, todos os outros membros deram o mesmo passo. Amado, você pode ser o único membro da família que é crente, mas olha, Deus pode fazer muito mais da sua vida. Você é um vaso de honra, você é a pessoa que santifica o seu lar. Agradeça a Deus e com o seu exemplo de vida você pode ser usado por Deus para transformar toda a família. Nós queremos encerrar fazendo algumas perguntas para você, família. Qual tem sido o papel da sua família no crescimento na igreja local onde você participa? Que contribuição você e seus filhos têm dado para o reino de Deus? Eu vou repetir de novo essa pergunta, qual tem sido o papel da sua família no crescimento da igreja local onde você participa? Que contribuição você e seus filhos têm dado para o reino de Deus? Pense nisso. A igreja pode servir a família, a igreja tem um papel principal, muito importante para a família. Assim como a família também tem um papel muito importante na igreja. Pense, reflita nessa pergunta. Deus abençoe cada um de vocês.